Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, para quem não me conhece. Esse é o meu terceiro vídeo que eu estou falando a respeito da minha vida, das experiências que eu tive com algumas enfermidades. E eu espero muito que esse vídeo alcance quem precisa. E é isso, se você não viu os outros vídeos, vai lá e assista, estão bem legais. O que eu tenho pra falar hoje, eu acho que é uma das coisas assim mais libertadoras e importantes pra mim. Como eu já disse nos outros vídeos, mas vou falar de novo, eu convivi com uma doença autoimune minha vida inteira. Fui diagnosticada com artrite reumatoide juvenil aos 2 anos de idade. E uma doença autoimune, ela acaba afetando várias partes do seu corpo, dos seus órgãos. Então, assim, eu sempre tive uma saúde muito limitada. E eu escolhi fazer biomedicina, né? Minha graduação foi em biomedicina. E na faculdade eu estudava muito a respeito de genética. Eu tentava entender o que tinha acontecido comigo, porque eu tinha 2 anos quando veio o diagnóstico da doença autoimune, mas as causas normalmente eram por ansiedade, eram por algum trauma, alguma coisa, e nada disso se encaixava no meu caso, né? Não tinha histórico na minha família, então eu sempre tentava descobrir a causa do porquê eu, né? Digamos assim. E nessa busca, né, por tentar entender e saber qual era a causa, eu fui parar na genética. Eu fui parar na genética e, enfim, se eu for falar aqui todos os artigos e tudo que eu já li a respeito, vai ser um vídeo muito longo, né? Mas resumindo, a síntese de todo o meu conhecimento gerou uma conclusão. Eu nasci com DNA fragilizado. Isso foi a minha conclusão final. Eu não nasci com algum problema genético, mas eu nasci com alguma fragilidade, alguma predisposição a nível de DNA. E isso se comprovou em 2018, quando eu tive uma leucemia aguda do tipo M3 por causa da translocação do meu DNA. O nosso corpo, ele vive renovando as células. É por isso que a gente envelhece, porque a gente está em morte celular constantemente, renovação celular e tal. Então, isso está acontecendo simultaneamente no nosso corpo, em diversos órgãos e processos. Então, isso está acontecendo. Em uma dessas renovações celulares, eu tive uma translocação do meu DNA que gerou uma leucemia. Pode ter acontecido com qualquer pessoa? Pode acontecer com qualquer pessoa. Não era porque eu tinha uma doença autoimune. Até os próprios médicos dizem que eles jamais fariam uma afirmação dessa, que era porque eu tive uma doença autoimune, que eu usei medicação, que interferia justamente nisso, assim, no mecanismo de imunomoduladores, que se chamavam. Eu usei 2 tipos de imunomoduladores. Então, eles falavam que não tinha nada a ver. Eu já discordo. Como eu disse, né? Fui estudar por conta própria e achei, sim, um raciocínio nessa linha de pensamento. Mas por que eu tô falando isso, né? Com base no que eu estudava, no que eu buscava, no que eu compreendia, e depois da leucemia, e foi um processo muito difícil. As quimioterapias são horríveis, no desejo por meu pior inimigo, é tudo isso que o povo fala e mais um pouco. É horrível, horrível, horrível mesmo. Então, me deixou muito fragilizada. Depois das quimioterapias venosas, veio a quimioterapia oral, que a única coisa diferente é que eu não ia internada, né?
eu ficava mal, mas não a ponto de uma internação. Então foi a única coisa, mas os enjoos, as dores de cabeça, a indisposição, a irritabilidade, tudo isso continuou do mesmo jeito. Então, assim, então foi um processo muito difícil, eu não tinha condições, eu não tinha ânimo de sair da cama. Então eu fui entrando em um processo de depressão, tendo crises depressivas. Enfim, foi alimentando um monte de coisas, né? Isso eu estava fazendo terapia, sim, desde do hospital, desde a minha primeira internação. Eu tive acompanhamento psicológico, mas mesmo assim não era suficiente. E, enfim, eu entrei nesse estado de depressão, uma angústia, várias coisas, até que eu sou muito de sondar os meus pensamentos, as minhas emoções, entender o que está acontecendo comigo, eu dou nome para as coisas, eu identifico a origem do porquê que eu tô sentindo isso, o que desencadeou esse pensamento, mas enfim, essa é a minha estrutura, é assim que eu sou, e tem muito tempo já que eu faço isso. Enfim, com esse processo, mesmo com nesse processo assim difícil de dor psicológica, dor física, indisposição, mesmo nesse processo todo, eu fui sondar para saber a causa de tudo isso, né? E assim, depois fora dos medicamentos, né, fora as quimioterapias orais, eu conseguia ter mais disposição, eu conseguia, enfim, fazer mais coisas. Então eu comecei já uma melhora, mas mesmo assim eu não saía desse ciclo de tristeza, de vitimismo, de achar que nada na minha vida vai melhorar porque o problema tá no meu DNA. Essa era a minha forma de pensar. Eu falar, cara, o problema tá no meu DNA, então eu sobrevivi à leucemia, eu tô curada agora, mas eu preciso me preparar porque daqui a pouco vai vir outra coisa. Porque o problema não era a leucemia, o problema não era a doença autoimune, o problema tá no meu DNA. E como eu me livro do meu DNA? Não tem como me livrar do meu DNA. Então, eram pensamentos que eu tava alimentando de que a minha vida era uma fatalidade, entendeu? Eu não podia fugir disso. Como é que eu vou fugir de uma coisa genética? Não tem como fugir. Então, eram esses pensamentos que eu estava alimentando com base em tudo isso que eu já falei, em estudos, enfim. Então, eu não estava conseguindo sair dessa minha condição por causa do sistema de pensamentos que eu tenho alimentado durante alguns anos e que, digamos assim, a minha tese foi comprovada com a leucemia. Então, aquilo que, digamos assim, o prego que faltava no caixão aconteceu e pronto, né? Então, essa estava sendo a minha mentalidade de que eu não iria lutar mais, eu não sonharia mais, eu não buscaria mais nada, porque essa era a minha condição, essa era a minha sentença, eu estava condenada ao meu próprio DNA. Mas, graças a Deus, em paralelo a isso também, eu sempre estudei muito neurociência, eu sempre busquei conhecer o nosso sistema neural mesmo, enfim, era uma das minhas linhas de estudos. E recentemente eu tive acesso a um livro fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, eu inclusive tô com ele aqui, esse livro. O nome dele é Seu Perfeito Você. É da doutora Caroline Leaf. Ela é uma neurocientista. Ela atua há 30 anos, ela desenvolveu uma tese e ela conseguiu provar a tese dela. Então, ela é uma médica neurocientista que atua há 30 anos.
E basicamente o que ela disse, assim, porque como eu disse, eu já estudo neurociência já tem um tempo, mas essa prova científica que ela trouxe, eu já tinha lido em trabalhos, mas eles sempre usavam como uma das possibilidades. E a Caroline Leaf, ela trouxe como uma certeza. Ela trouxe a tese e ela trouxe a prova da tese como uma certeza. E resumindo o que ela disse, é que não é o nosso cérebro que domina. A gente tem a mente é a sua personalidade, sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de expressar o mundo externo através dos 5 sentidos, é a sua forma de absorver, isso é a sua mente. Então, o que muitos cientistas, neurocientistas pregam é que o cérebro domina a mente, ou seja, as suas funções orgânicas, os seus hormônios, as suas proteínas, os seus lipídios, enfim, as suas funções orgânicas é que dominam a mente, ou seja, a primeira parte da nossa conversa. O meu DNA domina o meu próprio corpo, né? Então, assim, isso faz parte. A primeira parte que a maioria dos cientistas afirmam é que o cérebro domina a mente. E a Carolina Leaf, ela vai dizer justamente o contrário. A mente domina o cérebro. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, o domínio que você tem sobre os seus pensamentos é que vai dar uma ordem para o seu cérebro, que é a ordem de comando do seu corpo. Ou seja, a sua maneira de pensar, o que você pensa é que alimenta o seu cérebro. Todas as suas secreções hormonais, seus lipídios, suas proteínas, inclusive a nível de DNA. A sua forma de pensar, inclusive, modifica o seu DNA. Então, para mim, isso foi libertador, porque eu passei a minha vida inteira acreditando que eu estava condenada, que o meu DNA é que ditaria a minha vida, que eu sempre seria refém do meu DNA, daquilo, da fragilidade dele, na predisposição dele para ter enfermidades. E com esse livro, principalmente, como eu disse, eu já tinha lido outros trabalhos, mas eles sempre levavam tipo como uma das possibilidades, não como uma possibilidade concreta, com comprovação científica, com dados comprovados. Então, assim, esse trabalho da Caroline Leaf, para mim, foi completamente libertador, que eu pude ver uma saída para aquilo que eu achava que era determinado. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo, né? Principalmente o que eu quero transmitir com esse vídeo. Que a sua forma de pensar, não é fácil. Você mudar a sua estrutura de pensamento não é fácil. A Caroline Leaf, ela inclusive diz que para você mudar um hábito, você precisa de fazer uma repetição, 7 vezes essa repetição, durante 66 dias, para que haja uma mudança de hábito. E a estrutura de pensamento é difícil você mudar, porque você vai passar a ser um vigia dos seus pensamentos. Você vai passar a controlar o que você pensa. Você vai passar a mandar nos seus pensamentos. Isso, de certa forma, é difícil, porque você precisa desconstruir essa linha de pensamento, né? Essa sua forma de pensar. Mas é possível. Existe muita força de vontade, existe determinação, todo mundo é capaz, sabe? Todo mundo é capaz, não é algo impossível, difícil nada é fácil, mas
existe essa possibilidade de você não ser refém da circunstância. Você pode mudar, sim, a sua realidade através da mudança de mente, através da mudança de pensamento. Então, assim, foi muito libertador pra mim, tá sendo muito libertador. Já tem mais ou menos um mês, talvez, que eu estou na construção dos meus pensamentos, na mudança dos meus pensamentos, na mudança de hábito. E tá sendo realmente, eu senti uma melhora nas minhas dores físicas, a minha qualidade de vida, assim, a minha circunstância não mudou muita coisa, sabe? Mas assim, o meu sentir, o meu estado de estar bem comigo mesma, de não sentir mais aquela angústia, de não sentir mais aquela opressão, de ter esperança, de ter uma perspectiva, parece que já mudou a minha realidade. A minha realidade, coisas novas estão acontecendo, de fato, coisas físicas estão acontecendo, mas principalmente o que mudou foi o meu interior, foram as minhas emoções, foi a minha maneira de pensar. Então, o que eu quero deixar com esse vídeo é que você controla o seu corpo, você controla a sua mente, você comanda a sua mente, o seu perfeito você, que são os seus sentimentos, sua maneira de ver a vida, o jeito que você escuta as coisas, o olfato. Inclusive isso, sabia que o olfato não é o mesmo, cada indivíduo sente de uma maneira diferente. Então, assim, mudar os seus pensamentos é uma chave, é uma ferramenta poderosíssima para você, inclusive, mudar a sua saúde. E eu tô falando aqui por experiência própria, sabe? Eu tô sentindo muito uma melhora nas minhas dores, porque, assim, a artrite, o que ela causa é uma degeneração das articulações, né? E quando eu tive esse diagnóstico com 2 anos, eu tinha em muitas articulações. Pode acontecer em uma, em duas, mas eu tinha em 6. Então, o meu prognóstico, inclusive, era que um certo momento da minha vida eu fosse parar em um colchão d'água, porque o meu corpo inteiro seria atrofiado. E isso assim, não ando em cadeira de rodas, não ando de muleta, muito menos em um colchão d'água. Mas sim, eu tive desgastes de várias articulações. Então hoje eu tenho dificuldades motoras e eu tenho dores de repetição de movimento por desgaste nas minhas articulações, né? Então, assim, não é porque eu estou em atividade da artrite hoje que eu não estou sentindo dor, porque eu tenho essa dor de movimento. Então, inclusive, com a minha mudança de pensamento, eu estou vendo uma melhora nessas dores, sabe? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês. Não seja refém das suas circunstâncias. Eu sei que é muito ruim, eu já tive nesse lugar. Então, assim, vamos começar a mudar a sua maneira de pensar, a controlar os seus pensamentos. E com isso eu quero deixar um versículo que eu acho que é fundamental, que resume muito bem tudo isso que eu quero dizer, que tá lá em Filipenses 4:8, que diz que tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, assim, vamos realmente sonde os seus pensamentos, foge, se desconstrua, tira da sua mente tudo aquilo que te faz mal, todo o sistema de culpa, de condenação, enfim, tudo aquilo que te faz mal. Controle os seus pensamentos, pense no que é bom, pense no que te faz bem, alimente, fortifique a sua mente
com aquilo que te faz bem, porque é uma prova, sabe? Eu sou a prova viva de que isso muda a sua realidade. E é isso, eu espero muito que tenha edificado a vida de vocês. Como eu já disse nos outros vídeos, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para conversar, enfim. Se você quiser me encontrar nas redes sociais também, o meu Instagram é Let's Quit, o meu e-mail é letsg.santos@gmail.com. Então você pode me mandar um e-mail, você pode me seguir nas redes sociais. E é isso. Fiquem com Deus, compartilhem com quem vocês acham que esse conteúdo vai ser relevante. E é isso. Falou, galera.